Vamos resolver os exercícios 4, 5 e 6 da prova exemplo de Química para o concurso de maiores de 23 anos de acesso à Faculdade de Medicina Veterinária. Classifique cada linha como verdadeira ou falsa. Relativamente à massa volúmica ou densidade relativa, eu aqui vou considerar que densidade relativa e massa volúmica estão-se a referir à mesma grandeza e, portanto, estão-se a referir à grandeza que se calcula desta forma que aparece no formulário do exame da prova. Portanto, massa volúmica. Estão-se a referir à massa volúmica. Então, a massa volúmica expressa-se em quilograma por metro cúbico ou em grama por litro. Exato, portanto, expressa-se, podemos ver como é calculada, dividindo a massa da substância pelo volume que ela ocupa. As unidades também têm, do resultado da massa volúmica, também têm que ser unidades de massa por unidade de volume, quilograma por metro cúbico ou grama por litro. Certíssimo. Portanto, esta afirmação é verdadeira. Afirmação B. É a razão entre a massa do corpo e o respectivo volume. Sim, é igual ao quociente à razão entre a massa do corpo e o volume que essa massa, a amostra dessa massa, ocupa. Portanto, esta afirmação também está verdadeira. C. A água apresenta sempre uma densidade igual a 1, independentemente da temperatura a que se encontra. Falso. A densidade da massa volúmica da água depende da temperatura e da pressão a que a água se encontra. Portanto, não é independente, porque depende, varia com a temperatura e com a pressão, a massa volúmica da água. Portanto, a C é falsa. D. A água apresenta sempre uma densidade igual a 1, independentemente da pressão atmosférica. Falso. A densidade, massa volúmica da água, também depende da pressão atmosférica. Portanto, falso. É. A densidade da água depende das condições de pressão, de temperatura e pressão atmosférica. Verdadeiro. Vamos para o exercício 3. Também vai ser verdadeiro e falso. Exercício 3. Exercício 5. Classifique cada linha como verdadeira ou falsa. A importância da atmosfera. O ozônio e o oxigênio são importantes na absorção de radiação ultravioleta. Isto é verdadeiro. As moléculas de ozônio e de O2 de dioxigênio são muito importantes na absorção da radiação ultravioleta na estratosfera. São as moléculas responsáveis pela absorção da radiação ultravioleta mais energética na estratosfera. É verdadeiro. B. O efeito estufa resulta da absorção de radiação infravermelha por parte do CO2. O efeito estufa natural da Terra, que é preciso para haver vida na Terra, resulta da absorção de radiação infravermelha, sim, por parte do CO2, mas grande parte por parte do vapor de água que existe na atmosfera e não só por parte do CO2. O CO2, o aumento da concentração do CO2, é responsável pelo efeito estufa exagerado, mas o efeito estufa não depende só da absorção por parte da radiação infravermelha do CO2, por parte do CO2. Portanto, mas o CO2 absorve radiação infravermelha e contribui para o efeito estufa. Por isso eu vou colocar aqui esta B verdadeira e vou pôr assim uma incompleta. C. O aquecimento global é consequência da acumulação de gases como o CO2 na atmosfera, mas nem todos os gases têm a mesma capacidade de absorção de radiação eletromagnética. Verdadeiro. Por exemplo, o metano, o CH4, também é um gás de estufa, também é um gás como o CO2, que causa o efeito estufa exagerado que leva ao aquecimento global, mas consegue absorver muito mais radiação infravermelha do que o CO2. Portanto, isto
Isto é verdadeiro. D. Os clorofluorcarbonetos, CFCs, são considerados como substâncias inimigas do ozono. Verdadeiro. Portanto, os CFCs são muito perigosos para o ozono. Uma só molécula de CFC pode provocar a destruição de milhares de moléculas de ozono. Portanto, isto é verdadeiro. Os óxidos de azoto são considerados como substâncias inimigas do ozono. Os óxidos de azoto, os NOx, NO, NO2, são considerados como substâncias. Não é a interação do ozono que é perigoso entre os NOx e o ozono. São perigosos porque eles são gases com efeito de estufa. Portanto, também são perigosos para a poluição, mas não é a poluição a nível da camada do ozono, é a poluição a nível do efeito de estufa que leva ao aquecimento global. Isto é falso, o E. Vamos para o exercício 6, que também é um verdadeiro e falso. Classifique cada linha como verdadeira ou falsa. Relativamente à água no planeta, cerca de 70% da superfície do planeta está coberta com água. Isto é verdade? Eu tenho aqui uns gráficozinhos que nos vão dar jeito para este exercício. Isto é do manual 11º ano de Química A. E nós realmente podemos ver que a água abrange 75% da superfície do planeta Terra. Portanto, cerca de 70% da superfície do planeta Terra então está coberta com água. A afirmação A é verdadeira. B. De toda a água no planeta Terra, 97% é água salgada. E isto é verdade. Realmente, de toda a água do planeta Terra, cerca de 97% é água salgada. Só 3% é que é água doce. Portanto, esta afirmação também era verdadeira. C. Da água doce disponível no planeta, cerca de 70% encontra-se sob a forma de gelo na Antártida. Idealmente, daqueles 3% da totalidade de água que representa a percentagem de água doce, desta água doce, cerca de 70% encontra-se sob a forma de glaciares. É verdadeiro. D. A água apresenta propriedades anfotéricas. É verdade, a água consegue se comportar como um ácido ou como uma base, logo é uma molécula anfotérica. Portanto, a água apresenta propriedades anfotéricas. Sim, pode comportar-se tanto como um ácido como uma base. Os processos de ultrafiltração e osmose inversa são usados na purificação de água e visam remover da água compostos orgânicos e inorgânicos e desejados. Verdadeiro. Estes processos para limpar a água é verdadeiro. São 2 exemplos de processos.